Galerinha do primeiro ano, tudo ok com vocês? Olha só, tô passando aqui hoje para quê? Para que a gente possa fazer uma revisão, para a gente possa conversar aqui, ter um bate-papo, para falar um pouquinho sobre o conteúdo aí desse bimestre, certo? Pelo menos nós estamos estudando nessa etapa final para que nós possamos fazer um bom trabalho, uma boa atividade relacionada à nossa nota de P2. Isso mesmo, já fizemos nota de P1, já fizemos alguns trabalhos como notas parciais e está faltando essa última nota para que a gente possa fechar bem esse bimestre. Tenho certeza que vocês estão tirando de letra esse conteúdo, porque já foi um conteúdo que vocês estudaram algum tempo atrás, né? Então, equação de segundo grau, só não o módulo, que foi conteúdo novo para vocês, mas é algo bem prático, bem fácil também. Trabalhar com a galera inteligente é outra coisa, certo? Então assim, espero que vocês tenham acompanhado as aulas. Se você tem alguma dúvida sobre alguma outra coisa que nós estudamos, nós temos algumas videoaulas, é só entrar lá no canal e acompanhar essas aulas, certo? Nós temos exercício corrigido, temos com explicação de matéria, então para vocês é fácil, vocês podem acessar todas essas aulas novamente e usar elas como revisão da nossa matéria, ok? Mas como eu estava falando para vocês, nós temos mais uma nota aí para fecharmos com chave de ouro esse bimestre, certo? Possamos depois descansar uns dias aí para que a gente possa retornar. Se for de forma aqui como nós estávamos fazendo pelo Eclass, tendo aulas no Zoom, ou se for de forma presencial, tá? A gente precisa encerrar bem esse bimestre com todo o conteúdo, não deixando nada para trás, tudo que nós temos que estudar. Mas vamos lá, o que nós estudamos nessa segunda etapa do bimestre? Nós falamos um pouquinho sobre equação do segundo grau e módulo, certo? Equação do segundo grau. O que é uma equação do segundo grau? Vou definir aqui rapidão para vocês. Lembra que nós falamos o seguinte, ó, ax ao quadrado mais bx mais c, certo? Olha só, por que segundo grau? Porque é o maior expoente aqui, ó, x ao quadrado. O a não pode ser zero, nós falamos algumas vezes sobre isso. Por quê? Porque se o a for zero, vai zerar essa parte, ela vai deixar de ser uma equação de segundo grau. O b pode ser zero? Pode. E o c? Também. O b e o c, os dois termos podem ser zero? Pode. O único termo que não pode ser zero é o A, certo? Isso foi bem tranquilo pra gente também. Como eu falei, já é um conteúdo do nono ano e a gente está revendo agora no primeiro ano do médio, ok? O que nós temos mais? Aqui, quando tem todos os termos, eu tenho uma equação completa. Quando falta algum dos termos, eu tenho uma equação incompleta. E aí, quando ela é incompleta, eu não preciso realmente usar a fórmula de Bhaskara. E que caso eu uso a fórmula de Bhaskara? Quando ele pergunta as raízes ou zero da função. Perguntou as raízes ou zero da função, você vai resolver Bhaskara, aquela fórmula bem comum que a gente já conhece, né? Encontra o valor de delta. Ah, mas se o delta for negativo? Se o delta for negativo, você não continua. Por quê? Porque não existe raiz, né, dentro dos números reais. Ah, mas existe? Sim. Uma outra situação, num outro conteúdo que vocês vão aprender somente lá no terceiro ano do médio, tá bom? Tá? Nesse momento, dentro dos números reais, não existe raiz quadrada de número negativo. Se isso acontecer, parou a conta ali. Deu qualquer outro valor? Dá sequência no exercício, certinho? Então, o que nós temos mais? Olha só, ponto máximo, ponto mínimo. Em que caso que eu sei disso? Eu sei que, eu coloquei aqui para vocês já, ó, sobre a concavidade. Essa concavidade, ela pode ser o seguinte, ó. Quando você vai esboçar o gráfico, ela pode ter concavidade voltada para baixo ou voltada para cima. Como que eu sei disso? Depende muito do valor de A. Se o A for positivo, ó, se o A for positivo, isso é, ó, eu vou ter concavidade voltada para cima. Já fizemos bastante sobre isso, né? Agora, se o A for menor que zero, isso é, se ele for negativo, o que acontece? Concavidade voltada para baixo. Também falamos um pouquinho sobre isso. Bem prático pra gente, né? Olha só. Então nós temos os tipos de gráfico, uma equação de segundo grau. Quando ela tem, deixa eu só mudar a cor de canetão aqui, olha só. Quando ela tem concavidade voltada para baixo, ela vai ter ponto máximo, certo? Quando ela tem concavidade voltada para cima, ela vai ter ponto mínimo, certo? Isso também já falamos em outras videoaulas. É só você rever um pouquinho sobre isso, nós temos alguns exercícios lá, ok? Olha só, o que nós temos também? Sobre módulo. Módulo é um pouquinho mais complexo, mais direcionado. O que é módulo? Módulo é relacionado à distância, certo? A uma medida. E não existe distância nem medida negativa. Então o módulo tem que ser um valor o quê? Positivo. Ah, e se eu tiver uma equação modular igualada a um número negativo? Não é possível resolver. Como eu falei, módulo. Se eu tenho um módulo de 3, é o próprio 3. Se eu tenho um módulo de menos 3, é 3. Por quê? A parte do módulo, a função modular, a equação modular, é transformar esse número real num número positivo.
Ah, mas eu posso desenvolver um cálculo e ter como resposta um valor negativo? Isso você pode. Na equação, quando ela é dada para vocês, ali o valor não pode ser negativo. Por exemplo, eu não posso ter uma equação modular, vamos supor, x mais 1 igual a menos 3. Por quê? Porque o módulo de um número tem que ser um número positivo. Então, nesse caso, não pode. Ah, e se o 3 estiver positivo? Ok, você consegue desenvolver esse cálculo, certo? Tem que tomar alguns cuidados com condição de existência. Quando aqui do outro lado, depois do sinal de igualdade, eu tenho uma parte literal, você tem letra, certo? Então aí você precisa calcular a condição de existência. Vou fazer alguns exemplos aqui bem rapidão pra gente, para que vocês possam relembrar algumas coisinhas. Vamos lá comigo? Vou só apagar o que está aqui e a gente dá sequência. Como eu estava falando para vocês, algo bem rápido para a gente aqui, olha só. Eu tenho uma equação do segundo grau. Eu tenho x ao quadrado mais 10x mais 9, uma equação completa, porque eu tenho todos os termos a, b e c. Se eu fosse esboçar o gráfico dessa função, ela teria concavidade voltada para cima. Por quê? Porque olha só, o meu a vale 1, o meu b vale 10 e o meu c vale 9, certo? Como o meu a é positivo, concavidade voltada para cima. Isso é fácil. E se ele perguntar o seguinte, calcule as raízes dessa equação. As raízes, ou zero, eu preciso resolver Bhaskara. Então eu vou ter o quê? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então teria 10 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 9, certo? Vezes a vezes c. Então teria 100 menos 36. Nesse caso, delta é igual a 64. Continuaria? Com certeza. Vamos lá. Como que eu faria para encontrar as raízes? X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. X é igual a menos b, então ficaria menos 10, mais ou menos raiz quadrada de 64, certo? Vamos colocar diretos aqui. Seria raiz quadrada de 64, que seria 8, né? Dividido por 2 vezes a, seria 2. Aqui eu já vou para as duas respostas finais. Menos 10 mais 8, isso vai me dar menos 2. Dividido por 2, isso vai me dar menos 1 como uma das raízes dessa equação. Qual seria a segunda? Olha só. Menos 10 com menos 8, menos 18. Dividido por 2, eu teria aqui menos 9. Está aqui as duas raízes da minha equação. Resolver Bhaskara é muito fácil. Mas vamos lá. O que ele poderia perguntar para mim também? O vértice dessa parábola, x vértice, y vértice. Então o que nós faríamos? Eu vou aproveitar o delta que está aqui já, certo? Porque nós encontramos as raízes. Mas se ele pergunta x vértice e y vértice, o que eu vou fazer? Olha só, o x vértice ele é dado por menos b sobre 2 vezes o valor de a. Menos b, b vale 10, então ficaria menos 10 sobre 2 vezes a. 2 vezes 1, 2. Fazendo a divisão, menos 5. Está aqui o valor de x vértice. E se fosse y vértice? Para o y vértice, eu teria menos delta sobre 4 vezes a. Olha só, o delta já está calculado aqui para a gente, por isso que eu não apaguei. Vou aproveitar esse resultado que está aqui. Então eu tenho menos delta, ficaria menos 64, certo? Dividido por 4 vezes a. 4 vezes 1, 4. Fazendo a divisão aqui, ó, 64 dividido por 4, eu vou ter menos 16. Está aqui o meu y vértice. Claro que daria para aproveitar todos esses resultados ainda e construir o gráfico de uma função do segundo grau. Você tem o x uma linha, tem o x duas linhas, tem o vértice da parábola e a gente sabe o seguinte, que o c é o valor que o meu gráfico corta o eixo y. Algo também que nós já vimos sobre isso. São macetes que nós usamos na matemática, a gente costuma dizer isso. Então, são essas as formas que você precisa para resolver uma equação do segundo grau. Ponto até aqui. O que nós vamos fazer agora? Um exemplo sobre equação modular. Vamos lá comigo ver o que acontece? Olha só, nesse caso aqui eu tenho uma equação modular. Se o nosso exercício estivesse somente assim, ó, vou tirar esse x mais 3 aqui, ó, eu vou deixar só o 3. Se nós tivesse assim, ó, igual a 3. É um processo, nós temos uma maneira de resolver isso aqui. Não tem necessidade de calcular a condição de existência. Mas nosso exercício está assim, né, ó, x mais 3.
Então, ó, tem que tomar muito cuidado com isso. Quando acontece de ter uma parte literal ali depois do sinal de igualdade, lembrando que para calcular a condição de existência, eu preciso ter um valor depois do sinal de igualdade e esse valor não pode estar dentro do módulo. Se tiver dentro do módulo, não tem necessidade de calcular condição de existência, certo? Eu só vou calcular a condição de existência quando depois do sinal de igualdade eu tiver uma letra e não tiver dentro do módulo. Mas vamos lá, ó. Condição de existência. Esse valor aqui, ele nunca pode ser negativo. Ele pode ser zero? Pode ser 1, 2, 3, qualquer valor, só não negativo. Então, eu vou dizer o seguinte, ó, que x mais 3, ele tem que ser maior ou igual que zero. Nesse caso, x é maior ou igual que menos 3. Então, a minha resposta, ela tem que obedecer essa condição. Qualquer valor menor que ele não me serve como resposta. Pode ser menos 3 a resposta? Pode. Só não pode ser o quê? Menor. É como se nós pensássemos o seguinte, numa reta real, vou colocar aqui 0, menos 1, menos 2, menos 3, ó. Então a minha resposta tem que estar daqui para frente, certo? Ó, daqui para frente. Não pode estar para cá, certo? Não é permitido resposta dentro dessas condições, somente daqui para frente, certo? É isso que a nossa condição de existência está falando. Por quê? Porque qualquer valor que eu pegar menor, a minha resposta vai dar um módulo negativo. E o módulo só vai transformar isso em um número positivo. Vamos lá. Ó. O que a propriedade fala? Eu preciso aplicar para x igual a A e para x igual a menos A. É como se essa parte fosse todo o meu x, essa parte fosse todo o meu A, certo? Então qual é a primeira conta que eu vou fazer? Ó? 2x mais 2 igual a x mais 3, ou o quê? 2x mais 2 igual a menos x mais 3. Se quiser fazer o joguinho de sinal direto, pode fazer, mas o processo é esse. Eu preciso ver esse cálculo e esse cálculo aqui. Nada mais é do que uma equação no primeiro grau, a gente precisa só se organizar com ela, certo? Então vai ficar aqui, ó, 2x menos x igual a 3 menos 2, organizando, né? Então vai ficar x igual a 1. Olha só, esse 1 serve como resposta? Serve por quê? Porque ele é maior ou igual que menos 3. Então, é uma das minhas respostas. Pode acontecer de apenas um dos termos ser resposta, pode acontecer dos dois serem resposta, mas pode acontecer de nenhum ser resposta, certo? Então, por isso que eu preciso calcular a condição de existência antes, para verificar qual das respostas serve ou se nenhuma serve. Eu preciso verificar isso. Resolvendo aqui do outro lado, preciso fazer o joguinho de sinal ali, ó. 2x mais 2 é igual a menos x menos 3, certo? Ó, fazendo o joguinho de sinal para que nós possamos eliminar os parênteses. Organizando, vai ficar 2x mais x igual a menos 3 menos 2. 3x mais 2x mais 1x, 3x igual a menos 5, né? Então, x é igual a menos 5 dividido por 3. Nesse caso aqui, ó, menos 5 dividido por 3, ele também é maior que menos 3, então também me serve como resposta. Então, as duas respostas finais aqui me servem como resposta. Eu preciso verificar se essa resposta, né, me dá com a minha condição de existência. Se a condição de existência me condiz com cada um dos termos que estão ali, com as respostas que eu tenho ali. Certinho, galera? Viu que não é tão difícil, a gente só precisa prestar atenção em alguns detalhes. Quando eu vou calcular a condição de existência? Quando o valor que está aqui depois do sinal de igualdade tem uma letra e não está dentro do módulo. Nesse caso, eu preciso calcular a condição de existência. Caso contrário, segue a conta normal e vai ser feliz resolvendo o exercício, certinho? Como eu falei, para alguns alunos também aqui no caso já é a última atividade do bimestre, já vai estar entrando de férias, vai ter um bom descanso, certo? Para que a gente possa voltar aí com todas as energias, certinho, galera? Então, boa prova para vocês, abraço e fiquem com Deus. Até a próxima. Tchauzinho.